Olá, meu nome é Luiz Alberto dos Santos, eu sou professor doutor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Biomateriais. Hoje eu vou apresentar a hidroxiapatita nanométrica, que é uma das linhas de pesquisas do laboratório. A hidroxiapatita é o componente mineral dos tecidos ósseos e, por isso, os tecidos ósseos acabam crescendo sobre a sua superfície e aderindo quimicamente. Essa adesão química é chamada de bioatividade. E por que ocorre essa bioatividade? Se a gente olhar os difratogramas de raio-x dos vertebrados que é apresentado aí na figura, o difratograma de raio-x é uma técnica de identificação das fases cristalinas dos materiais. A gente pode perceber que todos os vertebrados são basicamente constituídos na parte mineral exatamente pela tal dessa hidroxiapatita. Então os tecidos acabam reconhecendo a hidroxiapatita como fazendo parte do organismo e se ligando quimicamente a ele. No nosso caso, ainda, a hidroxiapatita tem a vantagem de ser reabsorvível devido a esse tamanho nanométrico de partículas. O método de síntese que temos utilizado no laboratório é através de uma reação bastante simples com reagentes baratos, o hidróxido de cálcio e o ácido fosfórico, que é feito via úmida com uma série de controles de pH, tempo e temperatura e que permite a obtenção dessas partículas de tamanho extremamente reduzido, que são as nanopartículas, que pode ser visto aí na microscopia eletrônica de varredura, em que a barra de tamanhos ali é de 1 micron e que demonstra que essas partículas são bastante reduzidas. E já na microscopia eletrônica de transmissão nós podemos ver que ao menos uma das dimensões dela ela apresenta tamanho inferior a 100 nanômetros, que é o requisito para que o material possa ser chamado de nanomaterial. Nós também temos umas outras análises desse material que demonstram que ele tem tamanho de cristalito ao redor de 40 a 50 nanômetros de tamanho, que o classifica claramente como nanomaterial. Os ensaios em vivo em animais, no caso foram ratos, em fêmur de rato, que é apresentado aí na figura, a micrografia óptica, que mostra à esquerda que todo o material foi absorvido, formando somente osso neoformado, indicado aí pela letra N. No lado direito é uma hidroxiapatita não absorvível importada, que é mostrada com as letras HA, mostrando que ela não foi reabsorvida. Os tempos são idênticos de ensaio. Nós também temos obtido hidroxiapatita porosa no laboratório, com uma série de distribuição de tamanhos de partículas, de tamanho de poros, e isso permite o crescimento dos tecidos para dentro do material. Esse é um tipo de material extremamente desejado, porque ele aumenta muito a velocidade de integração dos tecidos. Como pode ser visto na figura seguinte, em que esse material poroso foi colocado no fêmur de ratos e que permitiu o crescimento aí, esses tecidos crescendo, pode ser observados aí pela coloração mais alaranjada no interior do material. Então o tecido cresceu da parede para o interior do implante. Nós gostaríamos de agradecer aí então a todos os nossos colaboradores, a Universidade Luterana do Brasil, a Universidade da Bahia, a PUC do Rio Grande do Sul, Unesp Jabuticabal, Hospital de Clínicas, Instituto Biofabris, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq e CAPES.